Por gentileza, digam todos assim: escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Pastor José de Freitas. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade maravilhosa de poder estar no estado da Paraíba. Eu moro em Camboriú há 21 anos, sou casado, bem casado para a glória de Deus, pai de 2 filhos, um de 17 e um de 13. E eu louvo a Deus porque a Bíblia diz que Deus faz o solitário habitar em família. Deus é bondoso e gracioso. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor José Carlos de Lima. Obrigado por nos receber aqui. Eu trago um abraço do meu pastor Zilmar Melquiades Miguel, que representa a Assembleia de Deus e os Gideões de Camboriú, como também pastor Nilton dos Santos, que representa a nossa Convenção Estadual de Santa Catarina e Sudeste do Paraná. E nesse momento, muita gente em Camboriú está escutando o culto, não porque eu vou pregar, porque toda segunda-feira estão lhe escutando. Lhe querem muito bem, apreciam e respeitam o seu ministério, e eu tenho como uma referência para essa nação. Pastor Álvaro, alegria revê-lo, e a todos que nos receberam de uma forma tão gloriosa. Estou acompanhado da minha esposa, Daniela Albuquerque, do meu companheiro, amigo de infância, pastor Aércio, Deus abençoe, e os companheiros aqui também de Balneário Camboriú, Deus abençoe. Eu quero, sem perca de tempo, fazer uso da palavra de Deus. Eu quero convidá-los a ler o texto bíblico que está em 1º livro dos reis de Israel. 1º livro dos reis de Israel, capítulo de número 17. Muita coisa maravilhosa e impressionante já aconteceu nesta noite. Vozes afinadíssimas, talentos sendo executados, dons sendo ministrados sobre a vida da igreja. Mas eu não pude deixar de observar uma coisa que cativou a minha atenção. Enquanto estávamos aqui sentados, eu vi um rapaz lá atrás limpando o banheiro, e eu me remeti ao que disse o profeta: não é a palavra do Senhor como o sabão das lavandeiras? Isso me cativou, porque Deus fala conosco e nos deixa vivos. 1 Reis capítulo 17, quem achou pode dizer amém. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Amém? Trago também um abraço do presbítero Giovanni e da sua muito digna esposa, a irmã Tamires, que tem muito carinho pelo Senhor. Queridos, nesta noite eu gostaria de convidá-los a repetir um tema. Repita comigo: Elias, o homem que encontrou a sua chamada. A Bíblia Sagrada nos ensina que Deus tem uma longa tradição de usar tudo aquilo que é improvável. Paulo chama isso de modus operandi de Deus. A Escritura diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, escolheu as coisas fracas e as desprezíveis para anular aquelas que são de grande visibilidade diante dos olhos humanos. Ele escolheu as coisas pequenas para também anular as que se percebem como grandes, porque nós aprendemos pela Escritura que um homem de Deus não é conhecido por aquilo que ele fala
acerca de Deus. Tem muita gente falando de Deus, mas um homem e uma mulher de Deus é conhecido por aquilo que Deus fala acerca dele. A Escritura diz que Deus disse para o diabo: vistes ao meu servo Jó? Em uma certa ocasião, Paulo, no seu ministério que envolvia implantação de igrejas, pregação, ensino, mas também não estava ausente os exorcismos, causando impressão, um grupo de rapazes disseram: em nome de Jesus a quem Paulo prega, nós te repreendemos. O demônio disse: nós sabemos quem é Jesus, Paulo também, e vocês quem são? Eu quero que você compreenda que uma vez que o Espírito Santo nos sela, a gente não precisa dizer que é homem ou mulher de Deus, porque quem é, o mundo reconhece. Eu aprendi na minha pequena caminhada, eu tenho 46 anos e sou pastor há aproximadamente 20 anos. Eu não era crente, eu sou filho de uma grande família lá do interior da Paraíba, lá em Brejo dos Santos. O meu papai foi pai de 36 filhos. Ele tinha ascendência judaica, Abraão do Nordeste. 36 filhos. E no ambiente familiar que eu cresci, a família se reúne e o pai determina o que cada um será. Assim acontece com toda família que tem forte influência judaica. Mas na minha casa havia a minha avó Alzira, a única crente da família. E numa reunião familiar, eles estavam dando os rumos do futuro de cada um. Esse vai ser médico, esse vai ser advogado, esse vai ser comerciante. E disseram que eu seria médico também. E eu cresci na cidade dos médicos. A minha avó, naquela calma, levantou a mão e disse: vocês podem escolher o destino de todos eles, mas aquele magrelinho ali, ele será o único pastor desta família. Se passaram 30 anos, a minha avó não me viu pregando, mas um dia, como ateu, militante marxista e roqueiro, eu estava num show de rock na cidade de Mossoró, num bar chamado Snob. Quando você ia entrar nele, havia um tapete com a imagem de Cristo esculpida. Para entrar, você tinha que cuspir, escarrar nele. E naquela noite, aproximadamente umas 300 pessoas, o som das guitarras começou a sumir. E eu senti uma sensação estranha. E de repente eu ouvi pela primeira vez e não única, porque escuto até hoje, uma voz poderosa que me disse: Lucier, o seu lugar não é aqui. Em resposta às orações da sua avó Alzira, eu vim lhe buscar, e tu serás pregador. Pastor, qual é a característica número 1 de quem foi chamado por Deus de verdade? Não quer. É padrão bíblico. Deus disse: Moisés, ele disse: eis-me aqui, envia meu irmão Arão. Deus disse: Jeremias, ele disse: Senhor, eu não passo de uma criança. O senhor já viu o Augusto Cury citando porções do meu livro nas suas palestras de autoajuda? Autoajuda não é evangelho. Evangelho é ajuda do alto. Deus disse: Jonas, ele disse: alguém sabe que horas parte a próxima baleia? Fugir está na natureza de quem foi chamado, para que se cumpra o decreto soberano de Deus. Não depende, pois, de quem quer, nem de quem corre atrás, mas de quem a graça chama. E a graça acha quem ela quiser. E te achou, e me achou. E Paulo resume a sua trajetória dizendo o seguinte: e eu sou grato ao meu Deus, porque usando para comigo de misericórdia,
me colocou no ministério. Quem coloca no ministério é Deus. E nós temos aqui nesse texto algo que me chama muito a atenção. Ao longo da minha jornada como pregador, professor, eu aprendi que existem dois tipos de homens. Existem aqueles que têm um medo terrível de perder Deus de vista. Eles perdem amigos, perdem oportunidades, perdem possibilidades. Mas existe uma segunda categoria de homens, que são aqueles que evitam a todo custo se encontrar com Deus. Eles são procrastinadores, eles evitam de entrar em cena. E o texto que eu acabei de ler, nesses 3 versos, a escritura disse: então veio a palavra do Senhor a Elias o tisbita. Certamente tem pessoas me ouvindo que são da área da geografia bíblica e da geografia secular. Mas se você pegar um mapa antigo de Israel, você não encontra Tisbe no mapa, porque ele estava totalmente fora de rota. Isso já nos ensina alguma coisa sobre como Deus usa critérios totalmente distintos para chamar homens para servi-lo. Deus não precisa de que ninguém viva, exista ou habita em nenhum lugar especial, porque quando a graça de Deus e os olhos do Senhor querem achar alguém, Ele acha. Eu não sei porque eu me lembrei disso agora. Um jovem aqui do estado do Ceará, ele fugiu. Ele era filho de pastor, neto de pastor. Ele disse: se eu ficar aqui, eu vou ser pastor também. Eu vou fugir. Foi embora. Foi trabalhar como seringueiro lá no meio do Amazonas. E lá à noite os homens se reuniam e cada um contava uma piada, cantava alguma música. E alguém dizia: alguém sabe um versículo bíblico? E aqueles monte de homens no escuro, eles citavam um versículo bíblico. Você conhece algum hino? Ele cantava no escuro, mas ninguém sabia quem era. E daqui a pouco, o momento mais desejado daqueles homens, depois de um dia de trabalho, era se reunir naquele manguezal no escuro, porque eles sabiam que havia uma voz anônima ali, mas que conhecia a Bíblia, que cantava hinos da harpa e que tinha alguma coisa dos céus para dizer. E isso fez com que aquele número fosse de 100 para 200, de 200 para 300. E aquela voz disse: nós precisamos ser discipulados, nós precisamos ser pastoreados. Esse jovem pegou o telefone, ligou para Samuel Câmara, disse: olha, eu não sou crente, não quero ser crente, mas acontece que tem aqui sob os meus cuidados mais ou menos uns 300 homens, e eles precisam de um pastor. Deus toma o pastor Samuel Câmara em línguas estranhas e diz: tu és o pastor. Chamaram ele à capital, o levaram ao ministério. Escute uma coisa: não adianta fugir. Quando Deus chama alguém, Deus dá um jeito de nos encontrar. E esse texto bíblico nos ensina 3 coisas que eu quero trabalhar nesta noite sobre Elias. Elias é uma voz solitária. Elias é um homem contra uma geração. E mais do que nunca, Elias e o seu legado espiritual, teológico, intelectual, moral, profético precisa ser resgatado como um modelo vocacional, porque hoje vivemos uma cultura de inclusão, uma cultura de tolerância desmedida, mas o Evangelho, ele produz homens e mulheres de caráter. Não é o que a cultura diz, é o que a palavra de Deus diz. Escute, Elias tinha certeza da realidade de Deus. O texto que eu acabei de ler, ele diz: vive o Senhor, em cuja presença eu estou. Sabe por que eu me identifico profundamente com esse texto, companheiros, igreja?
Porque quando o Senhor me arrancou do ateísmo, eu me achava a bala que matou John Kennedy. Arrogante, soberbo, muita leitura, muita literatura, e eu achava que eu tinha que pregar, eu achava que eu tinha que falar, eu achava que eu tinha que ter oportunidade. Com o tempo, na medida em que o tempo passa e a gente amadurece, a gente tenta se esconder, mas não dá, porque não pode esconder-se uma luz colocando debaixo de um alqueire, mas num lugar alto, porque Deus quer que a nossa vida brilhe e seja luz para uma geração em trevas. Mas eu me lembro que eu congregava no bairro Nova Betânia, lá em Mossoró. Eu congregava na Boa Vista, mas eu fui num culto. E naquele dia, eu era um jovem, e Deus resolveu marcar um encontro comigo. Deus resolveu me quebrar naquela noite. E veio pregar naquela noite, pastor José Carlos, um pastor doido, pastor Cláudio. Uma igreja muito bonita, lá é uma igreja bonita, eu vou estar lá pregando. E é uma igreja também muito elitizada, de gente muito inteligente, intelectual e próspera. Mas ele entrou, sentou no banco, daqui a pouco ele, como um bom nordestino, disse bem rasgado: meu Deus, eu acho que eu errei de porta, eu acho que eu entrei no cemitério. O povo ficou assustado. Daqui a pouco ele disse de novo: meu Deus, que lugar esquisito. Todo mundo ficou com medo, o que ele vai pregar? Quando passaram o microfone para ele, já estava assim, ó. Daqui a pouco ele disse: eu não vim pregar para vocês, seus crentes snobs. Eu vim pregar só para aquele cabra feio ali. E apontou na minha direção. Como eu nunca me achei feio, olhei para trás. Ele disse: é você mesmo, arrogante, soberbo. Tu é tão ruim, seu miserável, que hoje é o teu aniversário e nem sua mãe se lembrou. Mas assim diz o Senhor: eu vou te quebrar, eu vou te moer, mas em resposta às orações da tua avó Alzira, eu te darei um ministério. Eu sei que a mesma fé que habitou em tua avó Lloyd, em tua mãe Eunice, eu estou certo de que também habita em ti. O que Paulo está dizendo é: cada geração será alcançada pelo favor de Deus. Deus nunca deixará uma geração sem profetas, sem pregadores, sem mestres, sem homens de Deus. Elias tinha certeza da realidade de Deus. E o Senhor, pastor, me levou para trabalhar em Camboriú. Eu moro em Camboriú há 21 anos. Eu fui de moto numa 125. Eu e o meu primo Lidnilton Matias, que hoje é pastor no Haiti, mora na República Dominicana. Quando chegamos em Camboriú, 2 jovens solteiros, mas Deus tinha um projeto, Deus tinha um processo, e eu quero que você compreenda. A Bíblia diz em Isaías 27:12: quem crê não trama, quem crê não se apressa. Se foi Deus que te fez uma promessa, Paulo disse: porque todas quantas promessas de Deus há, tem dele o sim, e de Cristo amém. Se foi Deus que te chamou, você não precisa correr atrás de nada, nem de ninguém. No momento certo, irão lhe chamar. O primeiro princípio que esse texto nos ensina é que Elias tinha certeza da realidade da existência de Deus.
Só que todos nós, por mais que tenhamos um chamamento e uma vocação, e essa é uma temática do meu coração, onde eu estou, eu prego, ensino sobre isso e procuro trabalhar. Eu quero que você compreenda que quando a gente recebe uma chamada, a gente quer algum tipo de prova. Gideão pediu uma prova, Deus deu uma prova a ele, mostrando que dominava o macro e o micro. Ele domina as coisas pequenas e as coisas grandes. Homens administram as multinacionais, as grandes corporações, mas quem manda nelas é Deus. Na hora que Ele não quiser a gente em alguma repartição, Ele dá um jeito de mandar. Porque essa é a história de Elias. Elias começou a pregar contra Acabe e Jezabel. O texto diz que ele então recebe uma ameaça. Um profeta em Israel era sustentado pelo palácio. Havia um cuidado específico. Mas aí é que você vai ver a grandeza de Deus. Deus então manda um corvo alimentar Elias. Deus manda aquilo que come carne trazer carne para o profeta. Segunda coisa, o texto diz que ele vai ser cuidado por uma viúva. Irmãos, a cultura de Israel, a cultura bíblica é tão séria que se os sacerdotes, os Gadol Cohen, tiverem oferecendo um sacrifício e uma ave dessa natureza passar por cima, aquele sacrifício é enterrado e começa-se de novo. Jamais um judeu, muito mais um profeta, comeria pão feito por uma mulher gentia. Sabe o que é que Deus está dizendo? E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus está dizendo: se quem deveria cuidar de você não cuida, eu uso o que eles chamam de imundo. Mas você não perece, você não será envergonhado. Escute, quando você carrega o nome de Deus, não é sobre você. Nós vivemos numa cultura de egos inflados, em que tudo é sobre nós. Não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre Cristo, é sobre Cristo, é sobre Cristo. Não é sobre Elias, é sobre o Deus de Elias. Elias tinha certeza. Sabe por quê? Eu tive uma experiência, pastor, que marcou muito a minha vida. Eu estava fazendo faculdade de psicologia há 8 anos atrás. E diante da turma de 43 alunos, o meu professor, um dos professores, ele era a alma da universidade, daquele curso. Ele parou assim e disse: Lucier, você acha que Freud se tornou famoso mundialmente só porque era judeu e inteligente? Não, querido. É porque ele fazia parte da mesma loja maçônica que eu faço. Lucier, naquele dia eu tinha saído de casa, o meu salário não tinha saído ainda. A Dani disse: amor, tem que fazer compras, não tem nem arroz. Falei: tá bom, vamos orar, Deus vai prover, vai chegar. Ele disse: se eu morrer amanhã, os meus filhos, os meus netos e os meus bisnetos estarão nos melhores lugares dessa sociedade, porque a minha irmandade cuida de mim. Eu estou falando de um professor ateu. Mas engraçado, você saiu de casa, a sua esposa disse que não tinha arroz. Que conversa é essa de que um professor ateu sabe o que acontece nos bastidores da vida doméstica de um crente? Não, está escrito: a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as legiões da maldade nos lugares celestiais. E ele me fez um convite abertamente, disse: venha para esta família, que esta família quer cuidar de você. Mas eu tinha convicção de quem tinha me chamado, e eu disse para ele: professor, quem tem Cristo como Senhor sempre será infiel a todos os senhores da vida.
nada, porque nenhum dos senhores que o Senhor cultua, adora, seja da mitologia egípcia, babilônica ou nórdica, ressuscitou. O meu ressuscitou, está vivo, e Ele fez uma promessa gloriosa: onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei no meio de vós. Só que aquilo abateu a minha alma. E eu voltando para a igreja, para a cidade de Camboriú, num páliozinho da igreja, eu disse: Deus. De repente o telefone tocou. Pastor Lucier, na época eu era presbítero, mas me chamaram de pastor. Pastor Lucier, eu falei: sim. O senhor sabe onde fica o shopping de Balneário? Eu falei: sei. O senhor pode me encontrar lá em 20 minutos? Eu falei: posso. Eu estou vindo agora da universidade, chego lá em 20 minutos. Quando eu cheguei, parou um carro, uma Amarok, naquela época que lançaram a Amarok, e desceu um cidadão branco, alemão. E ele disse: aqui está o meu cartão de crédito, um cartão Black, e a senha. Eu estou viajando para a China, só volto daqui a 30 dias. Vá no mercado e faça compra para 3 meses. Eu falei: mas por que você está fazendo isso? Quem é você? Ele disse: eu estava numa conferência agora com os chineses, e Deus disse: pare tudo, vá de encontro ao meu servo, porque ele foi afrontado na universidade, mas não negou o meu nome. Lá vai palavra de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho. Evangelho é poder, é poder, é poder, é poder, é poder de Deus. Alagará, Daruvia Suriminehel Essai. Está escrito: aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Seja renovado em suas convicções. O teu Deus não é um delírio psicológico. O teu Deus não é um conceito teológico. O teu Deus é real, é verdadeiro. Só Ele é Deus. Segunda característica desse texto: Elias tinha certeza de que era representante de Deus. Ele não apenas conhecia Deus, ele sabia que Deus andava com ele. Ai, pastor, eu tenho um prazer de contar isso, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor não é a palavra do Senhor como uma espada aguda de 2 gumes, que vai até a divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir os segredos do coração. Essa expressão na língua grega, 2 gumes, em grego é diostomos, é 2 bocas. O que o texto está dizendo é: quando qualquer boca consagrada a Deus repete o que essa boca que já disse, acontece de novo. E eu me lembro que antes de ir para Camboriú, eu falei: Deus, me dá um sinal. E havia uma família muito grande, influente na minha cidade. Só que eles tinham um problema: eles estavam perdendo a fé, a convicção e se afastando das funções, porque eles tinham uma menina que não engravidava, e elas eram o xodó da família. E o Senhor disse: reúna a família e ore por ela. Eu era um jovem solteiro, reuni num Pocinho de Jacó. Os irmãos sabem o que é Pocinho de Jacó, né? Todo mundo sabe. Reuni, só Deus mandou reunir vocês e orar. A minha oração, pastor José Carlos, foi a seguinte: coloca a mão sobre o ventre dela. Eu coloquei a mão sobre a mão do esposo e disse: fulana, a partir de hoje, em nome de Jesus, gere e seja alegre mãe de filhos. Amém. Aí o patriarca disse: você tirou a gente das nossas funções para fazer essa oração michuruca. Você não tem o que fazer não, rapaz. Eu fui embora. 7 anos depois,
pregando num culto no bairro São Vicente, em Itajaí. O telefone tocou. Eu olhei, 84. Quando eu olhei, ela disse: é o pastor Lucier? Agora era mesmo, era pastor já. É o pastor Lucier? Eu falei: é, aqui é a irmã fulana. Lembra de mim? Eu falei: claro que lembro. Pastor, estou ligando para o senhor orar por mim de novo. Eu disse: e não deu certo não? Ele disse: não, pastor, já estou no 4º filho. Eu estou orando para o senhor falar com Deus para fechar minha madre. Eu falei para ela: minha irmã, o que Deus abre, ninguém fecha. Mas o que Ele fecha, ninguém abre. E eu creio que os céus estão abertos nas segundas-feiras sobre esta igreja. Quem acredita nisto e pode adorar o Deus de Elias? Enquanto você está ouvindo aqui, eu não preciso colocar a mão em você nem ninguém. E estes sinais seguirão aos que creem. E em meu nome, curarão os enfermos. Seja curado pela palavra, seja limpo pela palavra, seja edificado pela palavra, seja renovado pela palavra. Tenha as suas convicções restauradas. Primeiro, Deus existe. Segundo, você o representa. Pastor, tudo aquilo que a gente defende, a vida real dará um jeito de testar isso. Eu estava na universidade, faculdade de Direito, e eu tinha um professor luterano, alemão, metódico, inteligente, intelectual. E eu fiz um texto, fiz um trabalho de produção de texto científico. E eu tirei 7, a maior nota da turma. Ele me chamou e disse: pastor, por que é que você está envergonhando Cristo na minha turma? Eu falei: como assim? Eu tirei a maior nota? Ele disse: pois é, você representa Deus aqui e tirou 7. Eles nem têm a mente de Cristo e tiraram 6. Vai e faça de novo. Eu fiz, tirei 10. Quando vi o professor no corredor, já fui assim, ó. Ele disse: estás lendo pouco a tua Bíblia, né? Foi por quê? Porque está escrito: fizeste tudo certinho, continua sendo servo inútil. Não existe espaço para o orgulho no Evangelho. Não existe espaço para soberba no Evangelho. Escute, isso aqui é um momento. Vida cristã é no dia a dia. Vida cristã é enquanto você está lavando louça. Vida cristã não é sobre apenas falar, é sobre prática. Porque Elias nos ensina que muito mais importante do que entregar uma mensagem poderosa é vivê-la. E ele viveu. O texto diz que ele profetizou seca. E o texto diz que por causa da seca ele teve que migrar. Porque a bondade de Deus, a sentença de Deus não livrou o próprio profeta da seca. E por último, Elias tinha certeza. Quem está me ouvindo diz amém. Elias tinha certeza de que o poder de Deus estava à sua disposição. Vive o Senhor, em cuja presença eu estou, que segundo a minha palavra não haverá chuva. Acontece que Elias não está enfrentando apenas uma seca, ele está enfrentando a maior potestade do Oriente, aquele que regia as chuvas, aquele que determinava as estações, e que por causa disso os pagãos ofereciam sacrifícios, inclusive humanos, para aplacar a sua ira, para que ele mandasse chuva. E Elias é o Deus do fogo, mas o Deus de Elias é o Deus da chuva. O texto diz então que ele confronta os falsos profetas. E o texto bíblico diz que ele desafia toda uma geração
com uma das perguntas mais inquietantes e perturbadoras de cada geração: se o Senhor é Deus, serviu. Se é Baal, serviu. O texto bíblico diz: e o povo nada lhe respondeu. E ele então desafiou os sacerdotes de Acabe e Jezabel, que eram agora sacerdotes pagãos. Preste atenção numa coisa, irmãos: Elias não fugiu com medo de Jezabel. Tem mulher que mete medo, mas não é o caso. Elias está vivendo uma crise existencial, porque ele se dedicou 40 anos. Ele aparece 3 vezes em público. Ele se dedicou 40 anos. Em um momento, toda uma multidão disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só que profeta não se engana com movimento nem com barulho. No outro dia, todo mundo voltou às velhas práticas e Elias entrou em crise. E é aqui que eu aprendo sobre a grandeza de Deus. Durante 43 anos, Elias conheceu um Deus que fazia os montes tremerem. Ele estava habituado com o terremoto. Ele então larga o seu moço num comportamento depressivo e vai para dentro de uma caverna. E lá ele ouve uma das perguntas mais lindas da Bíblia: o que tu estás fazendo aqui não é aí. Deus está dizendo: eu estava contigo há uma semana atrás, quando tu estava matando profetas falsos, mas eu continuo aqui contigo. Sabe por quê? Porque Deus não avalia, ou Deus não me ama a partir do trabalho que eu produzo. Ele me chamou para trabalhar, me chamou para frutificar, mas o seu amor é incondicional. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E Paulo diz: quão grande amor Deus nos tem demonstrado em Cristo, sendo nós ainda os seus inimigos, ao seu tempo Ele nos amou. E o amor é a maior segurança da fé. Você começou uma jornada e você vai findá-la. Você não fica firme porque você tem resiliência, porque você apenas tem reserva de oração. Isso tem que ter, mas não é isso. Sabe quem vai te responder por que é que você permanece e não desiste da fé? É Paulo. Paulo disse: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Paulo termina dizendo: portanto agora nenhuma separação haverá, nenhuma condenação há, nenhuma separação haverá, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo. Quem foi alcançado e ainda hoje é sustentado por essa misericórdia e pode dar glória ao Deus de Elias. Eu estou caminhando para o final. Eu não quero pecar no horário. Já estou me sentindo profundamente honrado. E como falam por aí, já é muita honra para o meu tamanho. Mas olha aqui para mim. Nós admiramos Moisés conduzindo o êxodo, sim ou não? É lindo. Quem gosta de história de verdade sabe que é lindo. Mas quando Pedro vai descrever a nossa trajetória, ele usa a mesma palavra grega para êxodo. Se você quiser dar glória, e ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz do Filho do seu amor, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não venha para cima de mim com essa conversa de que eu estou plantado em Cristo e sou estéril. Não existe esterilidade no reino de Deus. Deus começa uma nação removendo a esterilidade das matriarcas, e quem está em Cristo está enxertado na videira. A gente é zambujeiro bravo, mas a gente é nutrido pela oliveira verdadeira. E eu termino com isso, já devolvo o microfone.
Tem gente que quer ser usado por Deus, mas não quer sofrer. Pastor, eu gosto muito do Evangelho. O Evangelho é lindo, a vocação é uma coisa espetacular, mas eu não gosto de sofrimento. Geralmente eu digo para essas pessoas: vá ser budista, vá trabalhar chakras, vá desenvolver seus portais. Aqui não. Eu não estou dizendo isso por nenhuma arrogância. Eu sou formado em ciências da religião. Eu estudei todas as tradições religiosas da humanidade. Todas elas têm uma forma particular de lidar com o sofrimento. Ela manda você fazer alguma coisa, e você tem que passar esse sofrimento por conta própria. Mas acerca de nós, o cristianismo promete uma coisa que nenhuma tradição religiosa promete: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador, e Ele estará convosco até a consumação dos séculos. Mas isso não isenta a gente de sofrimento. Há 5 anos atrás, 4 anos, eu passei por uma perseguição sem sentido. Gente que tinha o que eu não tinha, estava onde eu não estava, mas com inveja. Eu pensei, deve ser porque eu sou nordestino. E eu comecei a ficar ofendido, magoado. E eu tenho o hábito de fazer devocional 6 da manhã com a esposa, antes de ir para a caminhada, ir para o trabalho ou para a universidade. E eu disse: Deus, o Senhor não está vendo o que estão fazendo comigo? Por que o Senhor não resolve isso? Se o Senhor não quiser se envolver, deixa que eu resolvo do meu jeito, nordestino. E eu orei. Sabe o que é que Deus usou para me curar? Irmãos, Deus é bem humorado. Eu vi um tutorial: você está magoado, estressado, com raiva, vá plantar cebolinhas. Ao fazer isso, você terá tempero de qualidade em poucas semanas, e o seu humor ficará maravilhoso. E eu adotei. Fui lá, recortei uma cartela de ovos, coloquei 14 cebolas. O tutorial dizia: regue durante 17 dias, e ao final de 17 dias você terá tempero de qualidade e o seu humor estará maravilhoso. Afinal de contas, ninguém tem culpa do que você está passando. Irmãos, eu reguei durante 17 dias e nenhuma maldita cebola cresceu. Agora eu estava irritado e pensando de joelhos: vou jogar esse diabo no mato. Só que para minha surpresa, no 18º dia, daquelas 14 cebolinhas, 13 brotaram. E eu fiquei numa felicidade, mas orando: Deus, o Senhor não está vendo o que estão fazendo comigo? Por que o Senhor não se envolve? Por que o Senhor não me defende? E para minha surpresa, no 21º dia, aquela única cebolinha não despontou. E eu fiquei ofendido com ela. Reguei até 21 dias. Eu encharquei ela, que ela ficou amarela, ameaçando apodrecer as outras. E eu de joelhos, cheio de maus pensamentos com a cebolinha: eu vou jogar ela no mato, eu vou descartar ela. Ela não serve mais para nada, só vai estragar as outras. Só que no 21º dia, eu me levantei para arrancar a cebolinha. E eu vi um anel que o meu filho deixou na janela. Quando eu fui pegar, ele bolou e caiu debaixo da caixa de ovos. E eu tive que me ajoelhar e colocar o rosto no pó para ver o anel. E quando eu fiz isso, eu vi uma coisa que não tinha visto em 21 dias. Quando você dobra os joelhos, você vê o que não via, e vê as coisas como não via. Eu descobri que eu tinha colocado aquela cebolinha de cabeça para baixo, e ela estava com um broto bem maior do que todas as outras. E o Espírito de Deus falou comigo assim, como você está ouvindo a minha voz: assim é a sua vida, assim é o seu ministério. Tem horas que a maldade e o ciúme alheio joga você de cabeça para baixo, mas enquanto eles jogam você de cabeça para baixo, eu continuo lhe regando. Eu continuo lhe regando, eu continuo lhe regando, e na minha presença, até de cabeça para baixo, você cresce. Fica de pé, o Senhor está neste lugar.
Garandaruvu Sharaia Daremandorou, Elebandorou Menereva, Gassai Verramandorou, Liekam, Alagaboshi Mevaede, Labaraganauriavassai. Alguém sente a presença aqui do Deus de Elias? Mas para a gente não ficar confundindo as coisas, vamos chamar Tiago para dar um testemunho. Tiago 5:17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou, e não choveu, e orando de novo, choveu. Tiago tem como referência ministerial Elias, é tanto que ele é considerado teologicamente o Elias do Novo Testamento. Mas sabe o que aqui Tiago está dizendo? Não é sobre Elias, é sobre o Deus de Elias. Ele está aqui nesta noite. Eu quero orar com você. Eu tenho certeza que nesta noite o Senhor está provocando o despertamento vocacional. Eu não sei que mágoas você carrega, eu não sei que angústias você enfrenta, eu não sei o peso do seu ministério, porque o peso de cada um é proporcional ao nível da revelação de Deus para o indivíduo. Mas eu sei de uma coisa: você vai dizer como Paulo, muitas chibatadas, noites escuras, naufrágios entre falsos irmãos, a opressão da igreja, mas todas estas coisas contribuíram para o progresso do Evangelho. Sofrimento não mata a gente, sofrimento é pedagogia divina, é Deus dizendo: eu estou te modelando, eu estou te habilitando, eu estou fortalecendo a tua musculatura espiritual. O Evangelho pode até nos chamar meninos, mas nos torna homens e mulheres de Deus. Levante a sua mão que eu quero orar. Acabou e Eva. Bendito Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, eu te louvo, porque toda a criação te obedece. O teu servo, o profeta Isaías, disse que o jumento conhece a tua voz e te obedece. Meu Deus, eu já estive, o Senhor sabe, embarcado, mas eu nunca vi um capitão dizer: mar, aquieta-te, vento, se acalma. Eu já estive nas águas do Amazonas, mas eu nunca vi um indígena dizendo: em nome de Iara, águas do Amazonas se aquietem. Eu li mitologia grega, nunca vi nenhum pastor grego dizer: águas do Egeu se acalmem. Mas há 2000 anos atrás, no meio de uma tempestade, o teu filho estava dormindo numa embarcação, e os discípulos estavam desesperados e disseram: acaso não te importa que pereçamos? E o texto diz que o Senhor ficou de pé e disse: mar, aquieta-te, vento, se acalma. Deus sopra um espírito de alegria, de renovo vocacional nesta noite. Eu termino dizendo aquilo que o Senhor disse a Elias: come desta comida, porque muito longa é a tua caminhada. Eu declaro a paz de Deus, que excede todo entendimento. Eu declaro longevidade, eu declaro prosperidade, e quem crê diz amém. Pastor, obrigado pela confiança.